Bem-vindos, professor Marcelo Moraes. O segundo módulo do curso de eletrônica eu vou dedicar totalmente à questão de fontes de alimentação. O segundo módulo do curso de eletrônica. E também repara a reciclagem de placas eletrônicas. Certo? Por que todo circuito eletrônico precisa de uma fonte de alimentação? Seja o computador, televisor, MP3 player, celular, radinho mais simples, radinho de pilha, todos eles precisam de uma fonte de alimentação. A necessidade da fonte de alimentação é que todo circuito eletrônico é alimentado com corrente contínua, certo? E a nossa transmissão da eletricidade é feita na forma de corrente alternada. Então, na tomada você tem o que? Corrente alternada. O circuito eletrônico, para funcionar, ele precisa de corrente contínua. Então, a função da fonte é essa. Antigamente até se chamava fonte de alimentação de eliminador de pilha. Isso se aplica até hoje. Então, quando você tem um carregador do celular, quando você liga na tomada, na verdade ele está carregando a bateria, que é corrente contínua. O motivo pelo qual não se transmite diretamente corrente contínua é porque a corrente contínua ela é mais difícil de se levar a longas distâncias. Então, a opção é o que? Nós vamos transferir a eletricidade através da rede elétrica a longas distâncias na corrente alternada. Chega na nossa resistência, ela vai ser convertida em corrente contínua para alimentar os circuitos eletrônicos. Quem quiser se aprofundar mais no assunto, procura pesquisar na internet sobre Nikola Tesla e Thomas Edison, tá bom? Que vocês vão ter mais referência referente a isso. Então, o que é uma fonte de alimentação? É um circuito eletrônico que transforma a corrente alternada da tomada em corrente contínua. Corrente contínua é corrente proveniente de pilhas e baterias. Então, todo circuito eletrônico ele é alimentado com corrente contínua. E todo reparo de circuito eletrônico ele deve começar pela fonte de alimentação. Ou seja, não importa se um rádio de pilha, um computador, um televisor, um MP3 player, um celular, não importa. Sempre vai ter que começar pela fonte de alimentação, tá ok? Você vai ter que basear sempre o seu reparo inicialmente na fonte de alimentação. Vamos supor que você vai reparar um pequeno rádio de pilhas e ele não está ligando, não está funcionando. A primeira situação que você vai analisar é o que? Pilhas, se as pilhas têm carga, se os contatos não estão oxidados, tá ok? Essa é a primeira opção. Computador, você vai verificar um computador. Computador não liga. Primeira situação que você vai testar é o que? A fonte de alimentação. Tem aquele teste simples que você conecta o fio verde a um dos pretos para a fonte ligar. Caso ela não ligue, você vai analisar a fonte de alimentação. No caso do televisor, mas o televisor eu ligo direto na tomada. Não, negativo. Você liga direto na tomada, mas existe no circuito uma parte que é a fonte de alimentação, que transforma a corrente alternada em corrente contínua. Você pegou seu pequeno MP3 player que não está funcionando, você vai iniciar a avaliação pela fonte de alimentação, tá bom? Sendo assim aplicada também o celular e todo e qualquer circuito eletrônico, tá bom? Não vamos perder muito tempo com isso, porque eu quero uma explicação bem rápida e objetiva. Então, por que todo circuito eletrônico precisa de uma fonte de alimentação? Porque todo circuito eletrônico é alimentado com corrente contínua. Então, você converte da tomada para corrente contínua. Tá ok? E todo reparo de qualquer tipo de equipamento eletrônico, ele vai iniciar pela fonte de alimentação. Grande abraço, professor Marcelo Moraes.